Vamos começar, gente. Então, bom dia para todos. Nós vamos começar aqui o estudo de direito financeiro, que é uma parte importante aí do direito. Vocês vão observar que tem muita conexão com o direito tributário, mas também tem muita conexão de uma forma geral com vários outros ramos das ciências sociais aplicadas, como economia, ciência política, gestão pública, o próprio direito, e aí a gente vai visualizar aqui que é a importância desse ramo. Como eu tenho falado, né, esse é um curso de característica intermediária. O que isso quer dizer? Que nós vamos estudar, além do básico que tem sido apresentado acerca do direito financeiro, mas a gente ainda não vai cobrir pontos mais específicos do direito financeiro. Aqui, então, nós vamos fazer uma visualização geral, bem completa, do direito financeiro, mas a gente ainda não vai descer ao nível de detalhamento que só as pessoas que trabalham com o ramo ou que precisam analisar um orçamento público, analisar uma conta pública, precisaria. Então, para os fins que nós temos aqui, né, nós vamos estudar esse ramo da forma intermediária. Também não é um curso só para iniciantes, porque ele vai um pouquinho além de algumas questões que bastariam, né, ser passadas na superfície. Aqui tem um pouco aí, eu já falei para vocês, né, um pouco aí do meu currículo, nós vamos passar aqui. Antes da gente começar exatamente no direito financeiro, é importante que a gente faça uma retomada de algumas ideias sobre teoria do Estado que estão conectadas com a disciplina de direito financeiro dentro do Brasil. Então, quando a gente estuda teoria do Estado, e isso significa que a gente está estudando lá ou direito constitucional 1, ou teoria da Constituição, ou teoria geral do Estado, ou teoria do Estado, dependendo aí da forma como cada currículo se organiza. Quando nós estamos falando de uma teoria do Estado, nós estamos falando de características que cada Estado tem, as características possíveis de cada Estado e que, obviamente, vai implicar numa gama de consequências normativas, políticas e econômicas. Então, quando a gente pensa o que é o Estado, nós estamos falando nesse conceito chave que há 3 elementos na definição do que é o Estado. O Estado seria um povo com território e com governo soberano. O povo, o elemento humano, essa base demográfica, e que pode ter, né, conotações jurídicas distintas para cada estilo normativo. Por exemplo, você pode ter uma caracterização do que é o povo num Estado em que somente aqueles que são filhos de nativos são considerados povo. O caso brasileiro, em que nós consideramos povo tanto os brasileiros nascidos no Brasil, quanto os filhos de brasileiros nascidos fora do Brasil. Nós também consideramos os estrangeiros naturalizados e nós também consideramos como povo, com algumas limitações de direito, o estrangeiro em trânsito no Brasil. Território, né? Esse limite geográfico, até onde a soberania daquele Estado vai. E o governo soberano, essa característica de uma supremacia na ordem interna, ou seja, um governo que consegue dar coesão social, impor as suas regras, e também a independência na ordem externa. E isso significa também o reconhecimento de outras soberanias, de que existe uma soberania dentro desse território. Então, quando a gente pega o Brasil,
né? Nós temos aí a característica do que é povo brasileiro, o território brasileiro, e nós temos essa característica de ser um governo soberano. Obviamente que quando vocês estudam lá na ordem internacional e no direito internacional, vocês vão ver inúmeras problematizações dessa relação entre as nações. Mas, de uma forma geral, né, quando a gente pensa em Estado, nós estamos pensando nesses três elementos. E aí, até uma pergunta, né? A Palestina é um Estado? Por que a Palestina não é um Estado? Ou por que a gente possa reconhecer a Palestina como um Estado? Uma análise de reflexão aí para vocês. O Brasil, o nome, inclusive, do Brasil, né? Como Estado, do Estado brasileiro, é a República Federativa do Brasil. E isso implica diversas características dentro da nossa ordem política. Porque, geralmente, a gente ouve, por exemplo, falar assim, o governo tal foi eleito por maioria, então ele tem força política. Ou ele tem supremacia sobre todas as outras ordens políticas. A gente precisa, antes de entrar num debate, nós precisamos entender que nós somos um Estado constitucional, democrático, nós somos um Estado constitucional, democrático, caracterizado por sermos uma república federativa. O que isso quer dizer? Isso tem inúmeras implicações do ponto de vista normativo. Quando a gente pega aqui o fato de sermos uma federação, isso quer dizer que a forma como nós organizamos e estruturamos o Estado brasileiro é uma forma complexa ou composta em que há uma pluralidade de poderes políticos internos. Então, o Brasil não é só a União, ele é também os estados e municípios. Isso quer dizer que quando nós olharmos para o direito financeiro, o direito civil, o direito administrativo, a gente precisa olhar para uma federação, em que a União tem um conjunto enorme de poderes, essa é uma verdade, mas que estados e municípios também têm poderes correlatos que precisam ser reconhecidos. Então, quando a gente pensa na forma de Estado, em contraposição, nós poderíamos fazer uma contraposição aqui ao Estado simples ou unitário, em que a gente tem uma única unidade do poder político interno, como na França, em Portugal. No Brasil, os entes políticos distintos, mas eles não são soberanos. Então, quem que é soberano? É o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é soberano. Agora, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm autonomia política e administrativa, sendo que o Estado brasileiro é administrado e representado pela União. Então, a União, ela é uma entidade política administrativa, mas ela é o representante do Estado brasileiro, que é quem tem soberania. Também somos uma república, né, como forma de governo. Isso quer dizer que a gente tem uma instituição, uma característica de instituição do poder que se contrapõe a uma monarquia e que se contrapõe a uma anarquia, onde há uma ausência de Estado ou um autogoverno. Quando nós estamos numa república, isso quer dizer que há algumas características típicas, como transitoriedade, e o poder é exercido pelo voto, pela escolha, não pela hereditariedade, e ele não é permanente. Então, quando a gente tem essa característica, nós somos uma república. E nós somos uma república presidencialista, em que há uma separação estrita entre os poderes legislativos e executivo.
Isso em contraponto ao sistema parlamentarista e ao sistema semipresidencialista, em que há uma separação entre o chefe de governo e o chefe de Estado no parlamentarismo, mas que o parlamento, né, exerce essa chefia de governo, de uma forma em que o próprio legislativo é também e possui também características executivas. No Brasil, nós somos uma república presidencialista. Então, aqui é só algumas características para vocês compararem, né? A Inglaterra é uma monarquia parlamentar constitucional, a França é uma república unitária semipresidencialista, a Alemanha é uma república federal parlamentarista e o Brasil é uma república federativa presidencialista. Essas características são muito similares ao dos Estados Unidos, até porque quem inventa a federação é os Estados Unidos. A Argentina, nós temos características um pouco similares, mas aí a gente tem uma diferença um pouquinho maior com a Rússia, com a Venezuela, do ponto de vista formal. Então, nós temos aí o México, só que o Brasil tem uma característica muito diferente de todas essas repúblicas. Nós temos um ente federativo chamado município. Esses estados geralmente têm outras formas de descentralização. Nós não, nós temos um município, e ele é simétrico em todos os municípios possuem as mesmas características políticas, autônomas, tributárias, financeiras. Todos têm as mesmas características, porque o federalismo brasileiro ele é marcado por ser um federalismo simétrico. Pessoal, quando a gente pensa aqui também nessa ideia de que nós somos uma república federativa, eu gosto sempre de lembrar, e quem não viu, vale a pena ver, do Game of Thrones, né? Porque, na verdade, é um pouco dessa forma. Quem ganha a eleição presidencial, ele ganha o trono de ferro, mas há outras unidades de poder que influenciam no conjunto da nação. Inclusive, vale para a gente pensar em teoria do Estado, vale ver o Game of Thrones e ler um livro super pequenininho chamado O que é a Constituição. Tem no Google, do Ferdinand Lassalle, que é a perspectiva sociológica da Constituição. Então, vale a pena ver aí para vocês entenderem melhor essa divisão e como é que funciona um Estado federativo. Estado e governo, né, as funções clássicas do Estado moderno, o poder é uno, pertence ao povo, e o poder é a manifestação da soberania. A teoria da separação dos poderes seria, portanto, melhor denominada de separação das funções do Estado. Então, quando a gente fala de poder, nós estamos falando de um poder uno, ele pertence ao povo, emana do povo. Agora, as funções que são divididas, funções executivas, funções legislativas e as funções judiciais. Qual que é o objetivo dessa separação de poderes? Limitar e controlar o funcionamento do poder. É que um controle o outro. É por isso que quem ganha eleição não manda tudo. Por isso que aquele que é eleito, ele não é eleito para fazer tudo que ele quer, porque ele tem que negociar. Isso, gente, foi construído a duras penas, foi construído historicamente com muita luta, para que a gente pudesse ter um Estado que não tivesse um soberano máximo, que não errasse do ponto de vista jurídico, né, que é aquela teoria lá do direito administrativo, né? The king do not make wrong. O rei não faz nada errado. Então não há responsabilidade para o rei. O rei não se responsabiliza. Como nós vivemos numa república constitucional, federativa, democrática, nós vivemos dentro de uma separação de poderes em que
Nem o presidente tem poder máximo, ele precisa conversar com o Congresso, precisa conversar com o Judiciário, mas, acima de tudo, há toda uma estrutura de governadores, assembleias legislativas e prefeitos que definem, né, os rumos do país. Por isso que, muitas vezes, a falta de compreensão disso faz com que muitos brasileiros façam comentários na internet como se governadores, prefeitos ou presidentes estivessem uns invadindo a competência dos outros. Na verdade, isso não acontece porque há todo um aparato de divisão de poderes e é natural que haja esses confrontos. Isso é feito de propósito para que ninguém, né, tenha poderes ilimitados. E eu sei que isso deve ser muito frustrante, né? Para quem chega ao Poder Executivo, descobrir que tem que lidar com outros poderes, com outros atores socialmente e juridicamente e politicamente relevantes. Então, aqui é um quadrinho que vocês já conhecem, né? Isso aqui é só para a gente poder retomar alguns conceitos chaves da nossa aula, para que a gente tenha, né, uma padronização do conteúdo e do conhecimento. Esse quadrinho em que temos aí o Legislativo, Executivo e Judiciário, em que essas da primeira coluna são as funções típicas e a coluna lateral do lado são as funções atípicas do Estado. Então é isso, gente. Esse primeiro bloco aqui da gente fazer essa retomada desses conceitos, algumas ideias sobre teoria do Estado para a gente começar o direito financeiro. Agora, nós vamos falar um pouco de atividade financeira. Então, vamos lá, gente. Agora, esse segundo bloco de conhecimento aqui, nós vamos falar da atividade financeira do Estado. Para a gente poder pensar no direito financeiro, antes de tudo, a gente precisa pensar o que efetivamente é o objeto do direito financeiro. O que então é o objeto do direito financeiro? A chamada atividade financeira. O núcleo central do direito financeiro é a atividade financeira do Estado. Geralmente, olha só, as pessoas acham que quando a gente fala em direito financeiro, a gente está falando de um direito de dinheiro, né? Do sentido de mercado privado. Como se a gente estivesse falando de finanças de uma maneira geral, ou até de um direito econômico. E também, né, o termo direito econômico gera também muita confusão. Mas quando a gente fala em direito financeiro, nós, naturalmente, estamos falando da atividade financeira do Estado brasileiro. Nós estamos falando da atividade financeira dos governos, da forma como o governo arrecada recursos e gasta esses recursos. Gente, para a gente ter uma exemplificação muito simples, a nossa turma resolve montar uma comissão de formatura. E essa comissão de formatura, então, ela vai ter um planejamento. Ela quer uma festa, ela quer uma viagem. Para isso, ela precisa arrecadar fundos. E ela precisa estabelecer uma política de gastos. Para que a sua finalidade se concretize. Um pouco isso, né, essa ideia, que é uma ideia muito simplificada que a gente está vendo aqui, ela acontece dentro do Estado. O Estado ele tem uma finalidade de existência. Nós vivemos numa coletividade. E essa coletividade construiu esse Estado. Esse Estado ele tem um fim. Ele tem um objetivo, uma missão. Porque ele existe por algum propósito.
Se não existisse por nenhum propósito, esse povo não teria essa coesão. Onde que a gente vai encontrar essa finalidade? Qual instrumento de gestão jurídico faz com que a gente encontre a finalidade e a missão do Estado? Nós vamos encontrar isso na Constituição. A Constituição é o texto normativo que diz para que aquele Estado existe. Olha só, são os objetivos que aquele povo estabeleceu para si. Do outro lado, nós temos, então, que pensar de onde vai vir o recurso para que esse Estado execute a missão dele. E para que ele execute a missão dele, ele precisa de fazer gastos. Então, todas as vezes que eu estou pensando numa atribuição do poder executivo, ou do poder legislativo, ou do poder judiciário, naturalmente, eu tenho que pensar numa contraposição, de onde vai vir o recurso para isso. E aí, nós temos que colocar numa perspectiva em que esse recurso vai vir de alguns fatores, de algumas origens. E a origem principal dessa fonte de recurso é a sociedade. E aí a sociedade tem que ter condições de bancar essa missão. E esse é o grande dilema do Estado, é o grande dilema da política. É fazer com que a sociedade seja saudável economicamente, a ponto que ela seja capaz de financiar a missão que ela quer para o Estado. Ou ela vai ter que rever as missões que ela está colocando para o Estado. E aí, esse é o debate político que está por trás da maior parte das discussões político-partidárias em qualquer Estado democrático. Nós vamos ver que há um outro modelo de Estado que extrai sua fonte de recurso dos seus próprios bens, mas geralmente não são Estados democráticos, ou se são democráticos, eles são Estados monárquicos, em que há um dono do Estado. Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá para frente. Então, a atividade financeira, reparem bem, ela não envolve só uma operação matemática de arrecadação e gasto. Ela envolve uma atividade política gerencial em que nós precisamos analisar qual a missão, qual o propósito, quais são as atividades típicas do Estado, a forma como ele vai arrecadar aqueles recursos, quanto que ele vai tirar da sociedade e quanto que ele vai devolver em serviços públicos. E aí é o debate sobre: precisamos construir um hospital para animais? Precisamos construir um hospital para criança? Precisamos construir uma universidade pública? Precisamos construir um hospital público? Uma biblioteca? Precisamos asfaltar as ruas? A estrada vai ser gerenciada pela iniciativa privada ou pelo Estado? A escola, olha o debate que está por trás do Fundeb. Nós estamos nessa aula no dia 16 de dezembro. Ontem, o Senado estava discutindo o Fundeb. Qual que é a discussão? Se é possível dinheiro público para as escolas filantrópicas, confessionais ou não. O que são as escolas filantrópicas? São as escolas financiadas, são as escolas gerenciadas pela iniciativa privada, seja por ONGs, seja por associações religiosas, que prestam um serviço para a sociedade sem fins lucrativos. Olha a discussão do Fundeb. É uma discussão sobre a atividade financeira do Estado. A discussão do saneamento básico
é uma discussão sobre a atividade financeira do Estado. A discussão sobre a zona azul, o rotativo, uma discussão sobre a atividade financeira do Estado. E um elemento chave dessa discussão é um conceito econômico que a gente estuda lá na economia, que nós estudamos na economia. Qual é o elemento essencial de conhecimento da economia? A escassez. A gente sabe que a gente vive numa sociedade, independente se japonês, americano, chinês, brasileiro, indiano, africano, não interessa. A nossa vida material, a nossa vida na matéria, no corpo, no mundo corporal, ela é uma vida em que é baseada na escassez, em que as nossas necessidades são maiores do que a nossa capacidade de executar as nossas necessidades. E a gente vive fazendo um arranjo entre a nossa capacidade de satisfazer as nossas necessidades e quais são as nossas necessidades. Então, a gente sempre lida com o elemento da escassez. Nunca haverá dinheiro para tudo. E nunca haverá, como não há tempo para tudo. Nós não temos tempo para tudo. Então, a gente precisa escolher o que é prioridade, a gente precisa escolher onde que a gente vai focar, a gente precisa escolher qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Não tem jeito a gente ser médico, advogado, dentista, engenheiro. Porque há um elemento chave do contexto que a gente vive, que é a escassez. E o mesmo vai se dar dentro do Estado. Então, quando a gente pensa na atividade financeira, a gente não pensa só nesse elemento matemático e contábil de receita e despesa. Nós temos que pensar naturalmente na relação que esse elemento de receita e despesa tem com o propósito, com a missão, com as funções que esse Estado vai ter. E quem vai definir essas missões, esses propósitos? O seu povo, a sociedade. E aí, nós vamos nos despertar para a seguinte afirmação: a necessidade de um Estado, ou as necessidades a serem satisfeitas para o povo, vai variar de povo, de localização e de tempo. Por isso, há uma injustiça muito grande quando nós olhamos o Estado Democrático de Direito atual e olhamos para o Estado liberal de 1700, 1800. Porque quando a gente olha aquele Estado liberal que emerge da contraposição ao Estado absolutista, ao invés da gente olhar ele pela construção de limites ao Estado como um passo no progresso da sociedade, em que a gente deixa um Estado patrimonialista, um Estado absolutista, um Estado autoritário, para construir um Estado limitado, para ver ele pelo enfoque oposto, um Estado que não prestava nenhum serviço, a não ser segurança e manutenção de contratos, em comparação ao Estado de 2020. Por que essa comparação é injusta? Porque se você perguntasse ao povo daquela época, em que emerge o Estado democrático de direito, ou o Estado liberal, eles não tinham como perspectiva a prestação de diversos serviços que hoje são prestados. A própria educação, a saúde, resolver o problema da pobreza. Se você pega a história da inglesa, a pobreza era um problema de filantropia. Inclusive, as pessoas mais carentes acreditavam nisso, que era um problema de filantropia. O Estado, ele vai, então, aderindo ao longo do tempo funções e retirando dele funções. Vamos pensar aqui.
A coleta, quando a gente estuda lá no direito administrativo, o caso Blanco, o que era o caso Blanco? Era uma caminhonetezinha, e agora há versões em que ela era de coleta de lixo e ou era de entrega de fumo, né, tabaco. Olha só, naquele tempo, havia funções em algumas cidades em que a cidade era responsável pela gestão do tabaco, que hoje seria para nós impensável. É o caso da internet. Há 10 anos atrás, nós não pensaríamos que a internet fosse um bem público a ser fornecido para toda a população. Hoje, a gente tem muito mais vontade ou desejo de que a internet seja fornecida do que linhas de telefone. Então, a missão do Estado, ela vai mudar conforme o tempo, conforme o povo, conforme o espaço que nós estamos vivenciando. E aí, quanto mais amadurecida é uma população, mais a reflexão sobre a atividade financeira é mais importante, é maior. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma reflexão de natureza política e administrativa. Não há recurso público para tudo. Não há recurso público para todos. E aí a gente precisa ter uma estratégia gerencial, mas entender dentro do nosso panorama constitucional e político quais são as nossas funções. E essas funções podem alterar, nós podemos abrir mão de algumas funções? Podemos abrir mão de algumas funções. Como podemos aderir novas funções? E esse é o debate político. Por isso que a atividade financeira, ela é elemento-chave na construção política. Ela é elemento-chave na escolha da gestão pública. É impensável, depois que a gente faz a reflexão sobre o direito financeiro, que é possível se fazer um debate público democrático sem que a atividade financeira esteja, pelo menos, no pano de fundo das nossas reflexões. Vamos lá. O que nós vamos ver aqui? Estado e atividade financeira. É um pouco que a gente falou aqui, né? Esse panorama geral. Finanças públicas, nós vamos saber o que a gente está falando de finanças públicas, uma perspectiva histórica da atividade financeira do Estado, as finanças públicas e os objetivos constitucionais, e discutir o papel do Estado, a carga tributária e o endividamento público. Vamos lá. Atividade financeira. A existência do Estado como forma de organização política implica a obtenção de recursos econômicos para o desempenho de suas atividades. Nós falamos aqui. Para que eu faça atividades, eu preciso de recurso financeiro, eu preciso de energia. Lá na física, né? Qualquer organismo precisa fazer entradas, né? Entropias de energia. Como é que nós fazemos as nossas atividades? A gente corre, a gente estuda. Para manter isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos alimentar. E essa comparação é ótima, gente. O nosso alimento é a nossa energia. E nós vamos ter aí uma energia boa e uma energia ruim. Uma energia que dá vitalidade, uma energia que não dá vitalidade. E ao final desse processo, nós vamos ter um rejeito, ou seja, aquilo que a gente não aproveitou, que foi desperdiçado, através dos elementos físicos que a gente tem, aquilo de bom que a gente fez, e há, dependendo da estrutura, um acúmulo de riqueza, que pode ser bom, se transformado em massa magra, ou pode ser perigoso se for transformado em massa gorda. O mesmo vale para o Estado. A existência dele como organização política implica nessa obtenção de energia, que são os recursos econômicos para que ele desempenhe a atividade fim dele.
E atividade financeira, então, é o conjunto de ações do Estado para obtenção de receita, realização de gastos para o atendimento das necessidades públicas. Então, essas ações para obter recurso, realizar gastos para atender às necessidades públicas. E aí, necessidades públicas vai ser uma definição contextual. Vai ser um contexto político, social e econômico que vai determinar o que é uma necessidade pública. Olha só, antes da pandemia, a Prefeitura de Governador Valadares atendia em torno de 20 mil alunos. Com a pandemia, o número de alunos subiu para 21 mil, 22 mil, estou chutando um número aqui, mas subiu. Isso significa, portanto, que a necessidade pública mudou. Ela passou a contar com uma gama maior de pessoas que saíram da iniciativa privada para a iniciativa pública. Então, compete ao Estado, né, a atividade financeira desse Estado, gerenciar essa obtenção de recursos e a realização desses gastos. De nada, porém, adiantará a previsão de tantas garantias e direitos se o Estado não possuir recursos, especialmente financeiros, para executá-los e oferecê-los aos cidadãos brasileiros. Não adianta a gente ter milhões de direitos, milhões de deveres estatais, se a gente não arrecadar recursos para isso. E esse é um dilema, porque se a gente vai arrecadar recursos, a gente precisa tirar de algum lugar, a gente precisa tirar de alguém, e esse alguém geralmente não vai ficar satisfeito por estar sendo retirado o valor dele. As necessidades públicas se definem pelos contornos políticos, jurídicos, sociais e constitucionais de cada nação. Então, varia, pode ser alterado e vai, obviamente, ser alvo de disputas políticas. Alguns grupos não querem perder e outros grupos querem ganhar. A atividade financeira do Estado consiste, em resumo, na tarefa de obtenção das receitas públicas, efetivação das despesas públicas, utilização de crédito público e elaboração e execução do orçamento público e seu controle. Então, a gente vai pensar na atividade financeira, obtenção de receita, despesa pública, crédito público, que são os empréstimos, porque muitas vezes a gente não consegue ter receita de forma direta, a gente tem que ter receitas através de empréstimos, e precisamos e temos que estudar a forma como esse orçamento público, ou seja, o planejamento dessa receita e desse gasto vai se efetivar. E aí nós temos que pensar na função administrativa, que é a atividade financeira, ela é uma função administrativa, e nas outras funções estatais, como legislar, como executar, como arrecadar. E aí vai estar envolvida aqui na atividade financeira. Mas a atividade financeira é uma função administrativa estatal. Pessoal, aqui eu coloquei um slide para a gente pensar na atividade financeira aqui. A atividade financeira, portanto, visa atender às necessidades públicas de uma sociedade. Assim compreendidas, as necessidades individuais dos seus integrantes, como alimentação, habitação, vestuário. As necessidades coletivas, ou seja, aquelas que a gente não consegue individualizar, policiamento, transporte coletivo, sistema judiciário, você não sabe quanto cada um aproveitou daquele sistema. Ah, professor, eu não ando de ônibus, então eu não me aproveito. Mas será que o seu funcionário anda? Será que a pessoa que te ajuda na sua casa anda de ônibus? Será que o gestor público, o professor anda de ônibus? Será que você não está aproveitando também do transporte coletivo de uma maneira indireta? E aquilo que são as necessidades transindividuais, que vão desde a manutenção da ordem interna à defesa nacional, o fomento e desenvolvimento econômico, social e regional, a tutela de direitos fundamentais, a proteção do meio ambiente, que ganha valor. Olha só, gente, quando a gente fala em necessidade individual, nós estamos falando das nossas necessidades como indivíduos.
quais necessidades como indivíduo o Estado vai nos garantir? Será que o Estado tem que garantir a minha cerveja, a vodka, ou ele tem que dar garantias de que eu não passe fome e que eu tenha uma nutrição balanceada e razoável? E para isso a gente tem programas sociais, como Bolsa Família. São necessidades individuais. A gente está pensando na existência do ser humano. Quando a gente fala em necessidade coletiva, nós estamos pensando na nossa existência como seres humanos dentro de uma coletividade. Algo que me beneficia, mas eu não sou capaz de dizer quanto individualmente eu estou sendo beneficiado. Agora, quando a gente pensa nas necessidades transindividuais, nós estamos falando de necessidades que vão além de nós como indivíduos. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente deixa de ser um valor de necessidade coletiva ou necessidade individual para ser um valor em si mesmo. Eu já não tenho mais que proteger o meio ambiente porque eu preciso do meio ambiente. Eu preciso proteger o meio ambiente porque o meio ambiente em si precisa de proteção, é um valor em si, independente de mim, e que eu, né, passo como cidadão, eu passo a entender por meu nível de ética e de responsabilidade que ele está além das minhas individualidades. É o caso, por exemplo, da causa animal. Nós temos que proteger os animais porque a gente tem uma necessidade, por exemplo, de alimentação, de testes, de medicamento. Nós temos a necessidade de proteger os animais por nossa necessidade coletiva, porque a gente precisa garantir saúde pública, há muitos animais na rua geram doenças, ou a gente precisa proteger os animais por uma necessidade transindividual, em que todo ser vivo, com algum grau de complexidade ou não, merece uma proteção social em si. Olha só, gente. Professor, mas eu acho que necessidade individual, coletiva e transindividuais são isso, aquilo outro. Isso vai depender do contexto histórico que nós vivemos, da aquisição ética, da aquisição moral, da aquisição científica de conceitos, de abrir mão de alguns privilégios, da aquisição econômica. Olha para vocês verem. O banheiro era considerado uma política governamental na Roma antiga. As latrinas eram públicas. Você tomava banho, fazia suas necessidades em ambientes públicos. Hoje, esse debate não existe mais. Ou se ele existe, ele é muito restrito a algumas partes da sociedade, como pessoas em situação de rua, pessoas mais vulneráveis. Ou seja, o avanço econômico, tecnológico, fez com que a gente tivesse, hoje, mais condições de manter a nós mesmos, que a gente não precisa mais do Estado. Olha para vocês verem o desenvolvimento disso. Hoje, uma pessoa de classe C, ela tem, classe C e classe D, na verdade, ela tem condições de saúde econômicas mais favoráveis do que a nobreza tinha em 1600, 1700. São dados que são apresentados, né, pelos economistas. O que isso quer dizer? Né, ainda que a gente não esteja aqui especificando e provando cada argumento, mas isso é algo mais notório, isso quer dizer que as nossas necessidades individuais, coletivas e transindividuais modificaram. Eu posso falar com vocês com uma certa tranquilidade, aí é um ponto de vista meu, que elas progrediram, inclusive. Que nós hoje temos um avanço nessas características. E isso vai depender do avanço econômico, do avanço ético, do avanço moral, do avanço científico, tecnológico, que faz com que as nossas necessidades se alterem ao longo dos períodos. Tá joia?